Graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso, e do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, que por nós morreu na cruz, para nos darmos uma felicidade transitória aqui nessa terra e a felicidade total no seu reino de justiça e de amor. Agradeço você desde já por estar aí dando um pouco do teu tempo para escutar este vídeo desse pequeno e singelo canal, nessa casinha pequenina aqui, de madeira, aqui em Curitiba. O tema hoje deste vídeo é sobre renúncia, né? Novidade de vida. As pessoas perguntam para mim, mas irmão Silvio, novidade de vida? Novidade de vida. Chega até a rimar a palavra, né? Novidade de vida. É um tema bastante difícil falado. Apesar de se parecer bonito, é difícil ser cumprido, na verdade. Falar é fácil, cumprir é difícil. O tema sobre novidade de vida hoje está falando sobre velhas tradições que você recebeu e que você acabou desenvolvendo ao longo dos seus 20, 30 anos, 40, 50 anos. Eu vou usar dois exemplos aqui que aconteceram na minha vida. Primeiro durante o catolicismo e depois durante o tempo em que eu congreguei na Congregação Cristã no Brasil. A novidade de vida que a palavra de Deus deixa claro é andarmos segundo os desejos explícitos de Deus que foram manifestados através de Jesus Cristo, Senhor nosso. Quando Jesus Cristo nasceu aqui nessa terra, ele amadureceu, começou um ministério um pouco mais tardio, né? Esperando o momento oportuno, né, que Deus tinha dado para ele. Porque Deus não é oportunista, mas tem um determinado momento para as coisas acontecerem, como está escrito em Eclesiastes. E ele começou a desenvolver um ministério, no qual ele veio a trazer para nós, preparando em vida, uma mudança numa antiga aliança que tinha do Velho Testamento, e com sua morte na cruz e ressurreição, instituiu um novo testamento, uma nova aliança, que vai reger a nossa vida a partir desse momento. Nós deixando o Velho Testamento, o povo de Israel viveria uma nova aliança, novidade de vida. Para nós aqui, gentios, né, cristãos, né, já estamos em 2020, né, para nós essa novidade de vida, ela se espelha deixando as velhas tradições que éramos antes, para começarmos a andarmos em Jesus Cristo, Senhor nosso. Não é difícil? Falar não é difícil, difícil é cumprir. O tema é renúncia. A primeira coisa é renúncia. Mas como renúncia? Não é ir para a igreja, orar, se batizar, tocar um hino, cantar, evangelizar? Não. Primeiro é renúncia. Aí você renuncia, por exemplo, às tradições, e todo mundo que está junto com as tradições vai te renunciar. A verdade é essa. Eu fui católico até os meus 22 anos. 21 anos e quase 22, 22 anos. E eu tinha acabado de fazer alguns votos na Igreja Católica, né? O crisma, essas coisas assim. E gostava muito da Igreja Católica, porque eu fui tradicionalmente introduzido ali. Eu nasci, e depois que eu nasci, eu gradativamente, conforme fui amadurecendo, criança até adulto, eu fui me dedicando à fé, à Bíblia Sagrada, conforme estava ali. Não tinha muito apego às escrituras assim, diariamente. Tinha lá uma vez por cada 6 meses, 7 meses, né? Porque tradicionalmente eu fui instruído assim. E nós fomos criados nessa tradição. E de pai para filho, de avô para neto, e assim vai, né? Então, durante aquela tradição em que eu fui trazido à fé cristã, vamos por assim dizer, mediante a tradição que pai e mãe passaram para a gente, e depois a comunidade católica nos abraçou, né? Lá a gente ficou muitos anos, né? Estudamos a Bíblia, cantamos, participamos de hinos, coros, participamos de encenações,
vigílias, via sacra, e assim por diante. Todos os eventos da Igreja Católica, festas. Eu era pouco de festa, mas era mais da igreja mesmo, os cultos de domingo da missa, né? E quando eu rompi com esse sistema tradicional, porque já não estava mais batendo com o desejo da minha alma, quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, começa a despertar em nós um desejo maravilhoso de conhecer a Deus. E aí eu acabei renunciando àquela fé, àquela tradição, e guardei a fé. Quando você renuncia à tradição, exemplo que aconteceu comigo. Parente se revolta com você, não te entendem. Ó, ficou um crente louco. Vizinho não fala mais com você, se for católico. É, um crente louco. Patrão, namorada, conhecido de escola, companheiros de futebol, esportes, outros tipos de esporte, né? Todo mundo acaba estranhando você, porque você fica diferente das pessoas que estão naquele grupo. Você não é mais parte daquele meio. Você é um subproduto. Entende? Você é um subproduto. É como se você chegar no supermercado, você, meu amigo, minha amiga, e vai lá na seção, na prateleira, e só tem morango. Aí tem um monte de morango lá, né? Vamos dizer que naquela prateleira lá tem umas 80, 100 bandejinhas de morango, tudo deitadinho, inclinadinho assim, ó, mostrando aquela beleza do morango, né? E lá no meio daqueles morangos tem um repolho. Lá tem um repolho. Aí você vai chegar, vai estranhar. Nossa, mas um repolho no meio dos morangos. Tem coisa errada aqui. É bem isso aí que acontece. Quando você está numa tradição e você se transforma em outra coisa, desculpe até pelo exemplo engraçado, né? Mas é a verdade, né? Você é tratado como aquele repolho no meio dos morangos, né? É uma coisa horrível, você se sente mal, você volta fora do meio, né? Mas Deus já consolou o meu coração e consolou o teu coração, e aqueles que já tiveram a vontade de Deus cumprida na vida, abandonando essas tradições e servindo a Deus em espírito e em verdade, né? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, né? Porque essas tradições estão corrompidas, que ao longo do tempo as tradições são enchidas de falsas teses e teorias que são mentiras e não são desmentidas, sabe por quê? Porque a pessoa que é o líder da denominação, ou os líderes da denominação, não vão querer voltar atrás. Porque a Bíblia diz que Deus não volta atrás, eles usam esses temas aí, né? Que Deus não se arrepende, que Deus não é falho, porque se a obra de Deus, como é que errou? Como é que Deus errou? Então as pessoas têm essa falsa impressão de que Deus está na vida delas para pregar e anunciar o evangelho dessa forma, dessa tradição, e eles não podem mostrar para o povo que eles não têm Deus, né? Eles têm que dizer que sempre tem Deus. Então, se eles errarem, Deus não erra. Aí o povo vai começar a ficar balançado, vai querer saber o que está acontecendo. Bem, esse é o primeiro exemplo. Aconteceu comigo no catolicismo. Eu fui rejeitado por parentes, amigos, visitantes, conhecidos, e assim por diante. Aí, passando alguns anos, visitando algumas igrejas evangélicas, né, e eu muito nécio, ainda na época, eu conheci a Congregação Cristã no Brasil, e lá fiquei durante alguns anos. Quando eu saí da Congregação Cristã no Brasil, no ano de 2005, meu amigo, minha amiga, aconteceu a mesma coisa, só que pior. Porque quando eu renunciei àquilo, aconteceu de que eu já tinha um grupo lá no passado do catolicismo que já achava que eu estava perdido, enganado, maluco e assim por diante. E aconteceu o quê? Hoje tem um grupo na Congregação Cristã no Brasil que me odeia, uns me desprezam, ficou louco aí, tá com o espírito sectário, tá com o espírito desses pastores, né? Começam essas conversas fiadas aí porque não conhecem a Bíblia. Tá? Então a gente tem que se despir das tradições. Tradição não leva ninguém a nada.
A verdadeira tradição é servir ao Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade, né? Bem, vou deixar agora com vocês umas passagens, porque eu já falei bastante de mim, né? Mas uma passagem para poder admoestar você a ter uma noção da renúncia. Pegando aqui a Bíblia Sagrada, vou usar João Ferreira de Almeida, e vou pegar um texto que está em Mateus 6. Mateus 6, no versículo 22, diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. É claro que o olho puro que o Senhor está falando aqui não é o olho do teu rosto, porque o olho faz parte do corpo, o corpo é carnal, né? Se você passa um carro bonito na rua, você olha. Se você olhar 2, 3, 4 vezes, está cobiçando, mas você olhou. É natural o ser humano olhar as coisas que ele gosta, que ele acha bonito. Quanto à cobiça, à inveja, não vamos falar sobre isso agora. Isso aí é uma coisa que naturalmente todo ser humano será sujeito a ela, mas vai ter que ter um tempo de refrear isso e combater esse tipo de sentimento. Mas quando o Senhor falava sobre a luz que ilumina o corpo, ele está falando de uma doutrina que ela se forma na nossa mente e norteia o nosso pensamento e consciência para gerir o corpo, que é a igreja. Eu vou pegar outra tradução aqui. Essa aqui, ó. King James, né? A tradução Rei James, né? Novo Testamento, estou usando. A gente vai lá em mesma passagem, Mateus 6, o versículo 22, né? Como diz na outra Feira da Almeida. Tá o seguinte: seus olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que em ti há são trevas, quão tremendas são essas trevas. Meu amigo, se a verdade que você acha que é verdade, você descobrir que na verdade, a verdade que você pensa que é a verdade for uma mentira, ela será uma mentira tão grande, que vai decepcioná-lo a ponto de você abandonar a fé, tentar suicídio, se enfiar nas drogas, na dissolução do mundo. Ele fala assim, que se a luz que você pensa ser luz, você descobrir que são trevas, quão trevas serão? É difícil, né? Você se decepciona onde você está andando e de repente você está buscando a luz dele. Percebe-se que está na treva. Porque a tradição faz isso, a tradição deixa a gente andar em treva, né? Quando fala a luz aqui, a luz é a doutrina. Porque a luz ilumina o corpo. Então, eu estou andando aqui e eu tenho um farol, uma lâmpada, eu vou iluminar meu caminho para que o meu corpo não sofra, né? A Bíblia fala que se os seus olhos, ou seja, a tua mente, são a luz, são a maneira de você enxergar o teu corpo, que é a igreja, templo de morada de Deus, for verdadeiramente a luz, então você vai andar em plena luz, total, claridade e paz. Mas se for trevas, descobrir que é trevas, elas vão te levar à absoluta escuridão. Você vai caminhar na escuridão. Ou seja, não vai conhecer a verdade, não vai chegar à verdade e ter um contato direto com o teu Criador. Então esse é um exemplo que está aqui, né, em Mateus 6, 22 e 23. Estou meio gripado hoje, mas é assim. Vamos abandonar as tradições. Eu não estou dizendo aqui para você ir contra todo tipo de catolicismo e doutrina, todo tipo de congregação cristã. Não. Aconteceu que eu dei 2 exemplos que aconteceram comigo. Pode ser que você esteja também numa denominação tradicional e você está ali, passo a passo, todo dia,
servindo a Deus, e você não está se sentindo bem. Então abra teus olhos para Deus, faça uma oração de contínuo, peça para Deus te iluminar, para que você possa ter forças para mudar. Ah, mas eu sei que a igreja que eu estou aqui é a boa, é a verdadeira, eu nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci nessa graça da congregação cristã e vou morrer aqui. Calma aí. Está amando mais a treva que a luz? Amando a tradição do que a Bíblia? Do que o Senhor Jesus, na verdade? Que através da Bíblia se manifestou? Deixa a tradição de lado. Aí muitos dizem assim, ah, irmão, mas o meu pai vai ficar de mal comigo, minha mãe vai ficar de mal comigo, o que eu vou falar para meu avó, que é bem velhinha, que aquele irmão que me evangelizou ali na Cristã do Brasil, lá, ele me evangelizou, né? Ah, ele evangelizou, o que é que eu vou falar para ele se eu sair da igreja e for para outra? Fala a mesma coisa que eu estou te falando. É tão fácil. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Eu fui menino em Cristo, agora sou homem em Cristo. Muito obrigado por ter me evangelizado, por ter me mostrado outro ponto de vista diferente do que eu conhecia. Mas agora já sou homem em Cristo, já não estou comendo legume, posso comer um pouquinho de coisas mais fortes, né? E o meu corpo aceita essas coisas mais fortes. Porque antes, se eu comesse as coisas mais fortes, eu passava mal, né? A criança, quando é pequena, toma só leitinho, porque se der um pedacinho de carne para ela, uma coisa mais forte, faz mal para a criança. Então somos adultos em Cristo, né? Então tenha paciência. Agora renúncia a isso, meu amigo, minha amiga. Se você quiser renunciar às tradições, você ganhará a Cristo. Mas não renuncie a Cristo por tradição. Porque tem muitos aí que estão renunciando ao Senhor Jesus por causa da sua igreja, da sua tradição. Aí o que a igreja vai pensar? O que meus amigos vão pensar? Aquele colega de trabalho vai pensar? O que o namorado, namorada vão pensar? Pai e mãe vai pensar? Você está renunciando a Cristo por causa de pessoas, por causa da tradição, por causa do teu ego, posição social ou aparência. Você tinha a aparência de ser um rapaz que é muito na missa na igreja, uma moça que é muito na missa na igreja. Você tinha um testemunho bom lá na congregação cristã, você era um músico, você era um auxiliar de salmo, porteiro, cuidava do estacionamento, ou você era um daqueles jovens que ajudam as pessoas nas suas problemas difíceis, fazendo orações nas casas. Você estava lá ministrando a palavra. O que o povo vai falar de mim se eu abandonar isso aqui? Ué, não é lá que era o bom? Não é que era... Deixa o teu ego de lado. Seja humilde, toma a tua cruz no teu coração, entendeu? E com o tempo Deus esclarece tudo. E você vai poder falar isso que eu estou te falando para o teu próximo, sem magoá-lo, falando a verdade. Porque você não deve magoar ninguém, você deve falar a verdade para a pessoa. Falando a verdade, a pessoa vai o quê? Ela vai receber aquela verdade do coração e vai aceitar a verdade. Agora, se a pessoa não aceitar a verdade de momento, é porque ela ainda está naquele sistema tradicional, fechado ali. Utilizando aqui a Bíblia Sagrada, eu vou usar aqui uma passagem, que ela está na epístola, na carta de Pedro, né? São Pedro. Epístola de Pedro, que é Pedro 1, tá vendo? Pedro 1. Pedro 1, tá, deixa eu ver qual versículo que é aqui, deixa eu ver. Pedro 1. Cadê aqui? Onde é que está aqui? Tá, Pedro 1. Epístola Universal São Pedro, capítulo Pedro 1, né? Versículo 17 em diante. 17 diz assim, ó. E sem invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais.
Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja só que interessante, ó. Na Epístola a São Pedro, capítulo 1, versículo 17 em diante, diz que se você invocar o Senhor teu Deus como seu Pai, nesse tempo que está vivendo essa terra, nessa peregrinação, você será abençoado espiritualmente com temor, com sabedoria, com longanimidade, com paz de espírito. E você tem que entender que você não pode sair desse tipo de doutrina, que é amor, paz, prosperidade espiritual, longanimidade. Porque se você sair disso aqui, você vai ser corrigido pela palavra de Deus a voltar para esse primeiro amor. Porque diz assim, ó, saiba você, ou seja, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, tradições, igrejas bonitas, roupas bonitas, carros bonitos, cabelos bonitos, véus franjados bonitos, vestidos, sapatos, gravatas, que você foi comprado para Cristo. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, riquezas e prosperidade, que foi resgatado, você foi resgatado da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste de vossos pais. Por tradição dos seus pais, quando falo pai, não é só pai e mãe, às vezes vovó, antepassados, né? A gente recebeu por tradição, hereditariamente, assim, pai para filho, assim por diante, costumes e usos tradicionais, antigos, os quais não continham ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, mas sim ensinamento de homens. De homens. Porque a letra mata, mas é o espírito da vida. E você foi resgatado disso aí. Foi resgatado como? Alguém dando um testemunho lá que ganhou um carro na igreja A, B ou C? Foi resgatado como? Porque agora você tem um terno? Porque agora você comprou uma casa nova? Porque agora você ganhou um instrumento de um irmão? Foi resgatado da sua maneira de viver assim? Ou foi resgatado com o sangue do Cordeiro? Ah, mas o sangue do Cordeiro. Essa expressão que se fala muito na linguagem evangélica. O versículo 19, que é a continuação desses três versículos, 17, 18 e 19. Diz assim, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, nesses últimos tempos, por amor de vós. Saiba, meu querido, minha querida irmão e irmã, que você é importante para o Senhor Jesus, para Deus, a ponto dele entregar seu filho para morrer na cruz por você, fazendo sacrifício perpétuo, trazendo a graça de Deus, que é esse favor de morrer pelo outro, de pagar toda a dívida do outro, para salvá-lo deste mundo e preparar um caminho melhor, né, que é Jesus Cristo, né, sua doutrina santa e pura, para levá-lo a um lugar melhor, né, que é a mansão celestial, o céu, paraíso, como alguns falam. E não foi com tradição que você conseguiu isso. Você conseguiu esse direito que Cristo te deu através do sacrifício que ele fez. Agora você vai trocar o sacrifício que ele fez por causa da sua igreja, da sua vã maneira de viver. Igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja. Vai na casa do meu irmão, toca uns hinos, volta. Vai na igreja, escuta a palavra, volta. Você vai ser gado. No caso que eu fui católico, vai na missa, vai para casa, vai na missa, vai para casa. Às vezes não tem acesso a falar uma pergunta com um líder, com um padre, com um pastor, com um diácono, com um ancião, né? Sempre estão ocupados, fogem de você, para cá e para lá. Você faz pergunta, eles mandam, não, Deus te responde, ora a Deus, Deus te mostra. Essas vãs maneiras de viver, repetitivas, Deus quer algo mais, quer algo espontâneo de você, que é lutar contra tudo aquilo que você sabe que não é verdadeiro, renunciando-se a si mesmo. Cristo falou assim, negue-se a si mesmo. O si, o eu, o ego, né? Negue-se, negue-se.
Negar a si mesmo. Deixa que falem mal. Deixa que eu fiquei louco. Deixa que falem que eu não estou batendo bem na cabeça. Né? O importante é Cristo. O importante é tu alcançar a tua meta. E a meta é a salvação. Então as tradições, elas ficaram aqui na Terra. Infelizmente, pessoas que não conheciam, tinham acesso à palavra de Deus, acabaram pegando a Bíblia Sagrada e, conforme entendiam, iam anunciando ela e pregando ela. Né? Depois vieram pessoas más, e por causa da quantidade de gente que tinha nesses grupos, nessas denominações, para não perder o rebanho todo, né, porque dava lucro, ou porque não dava lucro, mas dava fama, como é o caso de algumas aí que eu conheço, acabaram pegando e criando dogmas, rituais, mentiras, e dizendo que está na Bíblia. E acabam escravizando você numa tradição, uma forma vã de viver. Eu sinto muita pena de você, irmão, porque eu sinto pena de mim, pelos anos que eu perdi da minha vida seguindo essas tradições. Né? Hoje a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Se a gente seguir a verdade vai nos libertar. E muita gente ainda hoje me odeia, me ataca nas ruas, no telefone, na internet. Quando eu encontro alguém que fez parte de algum desses dois grupos que eu participei, me senta uma borracha, pancada, né? Ah, porque você cuspiu no prato que comeu, você é porca lavada, você foi chamado, não foi escolhido, porque você é o anticristo, está combatendo a obra de Deus. As pessoas não têm entendimento do que é isso e acabam te ofendendo, porque uma das principais características da pessoa que tem o Espírito Santo é a paciência e a paz, é o amor ao próximo. E não palavras hostis, gritando, xingando, falando palavrão, como eu tenho visto aí. Porque o Espírito de Deus não habita em templo sujo, meu amigo, minha amiga. Se alguém vai falar com você, diz que tem o Espírito Santo, mas vive falando palavrão, gritando, xingando, falando besteira, se policia e se cuida. Ali não tem Espírito Santo, não. O Santo ele é separado de tudo aquilo que é mundano. Então, até hoje eu recebo essas críticas, que eu sou um anticristo, um apóstata e assim por diante. Apóstata e assim por diante. Eu sempre tenho escutado isso aí. E se você quiser ser um servo de Deus, uma serva de Deus, que Deus tem em consideração contigo, com tua família, com tua alma, você também vai ser. Porque você vai fazer assim como eu fiz, e muitos já fizeram, negaram a si mesmo e estão buscando o caminho melhor que é Jesus Cristo. Agora, não é fácil. Renúncia é difícil. Você renunciando a tudo aquilo que você foi imposto pela sociedade, pela família e pela comunidade, que são as tradições, você vai poder viver em novidade de vida. Novidade de vida. Vida nova. Começa uma vida nova. Você já não é aquela pessoa que você era no passado. Você é uma nova pessoa. Uma nova criatura, como falam algumas tradições. Então pense nisso. Espero que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que Deus te dê forças para você fazer essa escolha, se você não fez ainda. Se você já fez, que Deus abençoe e continue firme, forte e fiel, porque se nós fizermos assim, nós vamos ter direito à coroa da vida eterna. Espero que esse vídeo seja esclarecedor. Você pesquise também, consulte a palavra de Deus, para que Deus abençoe esse grande número, tá bom? Inscreva-se no canal, mande perguntas se possível, tá bom? E que Deus abençoe grandemente esse teu dia.